Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo, dessa vez falando de Sword Art Online, no caso o próximo arco de Sword Art Online, depois de Alicization. No caso o anime vai adaptar agora em 2020 a última parte de Alicization, mas depois disso no material original já tem um novo arco chamado Unital Ring, que já tem 3 volumes, quer dizer, no momento que eu fiz esse vídeo aqui, futuramente, no caso se ver esse vídeo daqui a 1 ano, 2 anos, já deve ter bem mais volumes que isso, e o autor prometeu pelo menos 10 volumes para esse arco aí, vai ser um arco bem grande, no caso do mesmo tamanho ou maior até do que o arco Alicization, está no começo dele ainda na Light Novel, com 3 volumes. E bom, nesse vídeo aqui, eu vou comentar um pouco da história desse arco e as novidades e mudanças que vieram nele. E como sempre, se gostarem do vídeo, não esqueça de dar um like, ajuda pra caramba, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e aperte aquele sininho para não perder nenhum vídeo. E quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vários vídeos extras semanalmente, já tem mais de 150 vídeos extras para quem virar membro, e toda semana eu lanço mais vários, tem guias, tops, recomendações de anime, mangá, tem muita coisa e toda semana aumenta mais. Você também ganha lives 2 vezes por mês, com perguntas e respostas, todos os vídeos do canal adiantados e o mais importante, você tá apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro, muito obrigado, ajuda demais. E bom, Sword Art Online Unital Ring, essa é a capa aí do primeiro volume de Unital Ring, no caso nos volumes totais, já é o volume 21 da Light Novel, mas bom, sim, a Alice tá aí porque a Alice sobreviveu, a Alicization não tem como eu falar no caso dos spoilers desse arco, sem dar spoiler disso, ela é muito importante. Nesse novo arco aí, ela aparece sem parar, vai dar mais detalhes sobre ela. No final do arco Alicization aí que vão adaptar, deve gastar pelo menos uns 2 episódios, com a finalização aí do que vai acontecer com ela. Mas simplificando, ela no caso conseguiu um corpo robótico lá no mundo real, no caso aquela empresa lá, aquela Rat fez esse corpo pra ela, não é idêntico a um humano, no caso ela não pode sentir gosto das coisas, ela até reclama disso, que no caso nem pode comer nada e tal, porque ela não sente o gosto de nada, cheiro também, então o corpo dela tá sendo aprimorado ainda, no caso o corpo físico, o corpo robótico dela, mas ela pode entrar nos mundos online, no caso se conecta a esse jogo com o Kirito, a Asuna, os amigos dele, então faz amizade com todo mundo lá, e bom, começa esse arco aí com uma introdução breve. E aí então Kirito, a Asuna e a Alice, no caso no mundo de Halo, naquela parte de Aincrad lá, lembrem que no caso Aincrad foi colocado a torre de Aincrad, no caso com os vários andares. Acontece isso no final da primeira temporada, e bom, Kirito e a Asuna foram correndo lá para conseguir comprar aquela casa deles, que no caso é uma memória muito importante para eles, aquela casa lá, que eles compraram logo depois de se casar, ficaram muito tempo lá, etc. A casa na beira do lago. E bom, eles estão nessa casa aí deles, e aí do nada tudo começa a desmoronar em volta, e eles no caso tentando proteger a casa deles. A grande preocupação é o diabo da casa, que no caso ficou no meio linha lá, porque no caso todo o terreno começou a desmoronar lá, e cada pedaço de Aincrad foi caindo para um lado diferente, e no caso a casa deles ia cair junto com aquele terreno lá que ainda tinha em volta, aquela linha lá de terra que se formou, e ia ser completamente aniquilada. Então como eles podem voar, no caso eles estão em Halo, eles têm asas, eles começam a tentar empurrar a ilha lá para cair dentro de um lago, pelo menos, porque no caso se cair na água, talvez ela sobreviva, tem alguma chance de sobreviver, porque se cair em terra já era, vai ser completamente aniquilada. Então eles empurram lá e conseguem jogar, no caso o terreno dentro de um lago, e ele vai pra margem depois, e a casa deles sobrevive mais ou menos. E eles acham isso muito estranho, porque no caso a casa era para ser um objeto indestrutível. Em Halo, essa casa aí não podia ser destruída, era impossível. Você compra ela e é sua pra sempre lá, ninguém pode entrar, invadir ou pode destruir ela. Só que no caso ela tá toda destruída lá, e no caso tem um botão para reparar, só que eles precisam de um bando de equipamentos lá, um bando de materiais para reparar ela que eles não têm. Então o que está acontecendo ali? E não é só isso, eles notam lá todos eles, que no caso eles voltaram pro level 1, o equipamento deles sumiu quase tudo, só ficou a roupa do corpo deles, e no caso as armas mais importantes para eles, 2 objetos na verdade, mais importantes de cada um ficaram com eles, só que eles não podem usar. O Kirito aí tá caindo nessa cena, porque ele tenta equipar a espada dele, só que ele não consegue, tá pesada pra caramba, ele mal consegue se mover com aquela espada, ele tá caindo pra trás com o peso da espada ali. É por isso que ele tá segurando, no caso, na Alice, na Asuna aí, tem essa cena engraçada aí das duas reclamando pra ele e tal, que ele tá tirando a saia delas ali, no caso, na parte de baixo da roupa, tentando segurar nelas. E bom, claramente eles vão primeiro verificar se eles podem sair do jogo, e bom, sim, só que de uma forma diferente. Antes, no caso, fazia um símbolo lá, no caso, reto, pra aparecer um menu, agora você faz um círculo, e eles são dentro de um negócio chamado Unital Ring, mudou, basicamente, o nome do mundo, por quê? O que aconteceu ali? Esse é um dos grandes mistérios, no caso depois, quando eles saem, eles podem
podem sair do jogo, só que tem um probleminha em sair desse jogo. No caso, tem uma limitação que só mostram perto do final desse volume. Tem um bando de coisas curiosas aí que tá acontecendo. Como é que eles foram parar aí? Porque eles mudaram de mundo, eles notam lá que tem muita coisa diferente. Basicamente é como se o jogo tivesse uma atualização absurda lá e mudou coisa pra caramba dentro do jogo. No caso, eles foram parar em outro mundo, na verdade. Não só eles, mas basicamente todo mundo que tava em mundos criados com o código usado em Aincrad, no caso, pra criar o Sword Art Online, o primeiro jogo lá, no caso chamam de Seed, no caso todos os jogos que estão dentro desse código-fonte aí. Então todos os jogos que usavam esse código, eles converteram um bando de players lá, foram jogados dentro desse novo mundo aí, só que eles nem notaram. Basicamente o mundo é convertido e você passa pra ele de forma tão natural que você nem nota, porque o terreno também se converte em volta, ficando um terreno parecido no fim das contas, e no caso as criaturas também, algumas se convertem, uma bagunça que faz, mas é uma conversão tão natural que você nem nota que foi pra outro mundo. Inicialmente eles pensaram que tinham caído no mundo de Halo lá, depois que a Aincrad foi destruída, mas eles caíram basicamente no mundo que era outro já, não era mais Halo. E aconteceu com um bando de players, no caso tá uma bagunça nos mundos online, que um bando de players foram convertidos para esse mundo, e ninguém sabe por que o que aconteceu ali. Foi basicamente um mega hack que aconteceu. E bom, se você quiser, você pode sair desse mundo, você não tá preso nele. Como no caso do Sword Art Online, não vai repetir tudo de novo. Mas rapidamente eles descobrem que se você sair, você pode morrer muito fácil, dentro do jogo, na verdade. Você pode perder a sua conta. Se você morre nesse mundo, você não pode mais lugar. No caso, a limitação que colocaram aí é uma limitação bem braba, realmente. No caso, você só tem uma vida. Não tem esse negócio de respawnar e tudo mais. Então, isso aí eu já achei bem legal. O autor conseguiu colocar uma limitação. Te dá aquele perigo lá, realmente. Você sente a tensão. Se morrer, já era. Não tem como voltar pra aquele mundo. Vai ficar isolado do lado de fora. Então, isso aí eu achei bem interessante. Ele não repete aquele negócio do perigo de que se você morrer no mundo online, morre na vida real. Mas cria, no caso, uma tensão lá quanto à morte. Você não pode morrer. Senão, já era. Você não faz parte mais daquele mundo. Então, tem isso aí que eles descobrem perto do final desse volume, na verdade, que acontece quando você morre nele. Mas, inicialmente, a preocupação deles é a casa deles. Então, tá arrebentada lá, e no caso, Kirito e Asuna dão muita importância para aquela casa, a Asuna, principalmente, tem uma ligação sentimental altíssima lá, e no caso, a casa deles vai ser completamente destruída em poucas horas ali. Eles têm, no caso, umas 10 horas para consertar a casa, que tá, no caso, deteriorando. No caso, a durabilidade da casa, e eles têm que conseguir um bando de material para consertar ela, para conseguir usar o reparo lá nela, que antigamente não tinha isso. O mundo virou um grande sandbox, esse mundo aí virou de sobrevivência também, como o Kirito fala, virou um jogo de sobrevivência, esse Unital Ring aí, essa é a ideia dele, no caso as pessoas vão se matando lá porque a última que sobrar nesse mundo vai ganhar uma recompensa absurda aí, que ninguém fala exatamente o que é, mas no caso os últimos sobreviventes vão ganhar algo fantástico, vão descobrir os segredos desse mundo aí também, porque ninguém sabe o que aconteceu. O bando de contas foi convertido aí, não consegue voltar com as contas, e bom, Kirito, Asuna e Alice lá decidem tentar reparar a casa primeiro, porque no caso eles ficarem esperando lá, a casa vai ser destruída, vai acabar a durabilidade dela, e ela vai desmoronar ali completamente, já tá bem acabada da queda lá, e eles começam a tentar pegar o material. Só que Kirito não pode usar as espadas dele, no caso pra cortar árvore nem nada, é pesado demais, e no caso a armadura dele, ele tenta tirar lá pra ver se consegue trocar, mas na verdade ele não consegue nem colocar de volta depois. No caso as roupas deles, tem uma limitação lá de certo tempo, que é como se fosse basicamente o jogo te dando um tempo lá pra você conseguir um novo equipamento, antes que ele te tire o direito de usar aquele. Vai ficar tão pesado que você não consegue nem andar mais com aquele equipamento. No caso, aquela roupa lá, mesmo sendo roupas basicamente simples que eles usam, não é armadura pesada. A Alice, inclusive, usa um pouco mais pesada, ela, no caso, é uma tanque. Ela, no caso, usou a especialização de tanque dela lá, dentro desse jogo de Halo. Eu nem falei isso, mas no caso esse arco aí se passa alguns meses depois dos casos lá que ocorreram em Alicization. Mas bom, vai seguindo a história e eles tentando reparar aquela casa lá, o Kirito pelado, basicamente só de cueca, porque ele não tem mais equipamento, eles não têm onde conseguir basicamente equipamento ali, estão no meio de uma mata, e bom, eles estão com medo de seguir lá na floresta, porque eles podem entrar numa área de level muito alto e eles podem morrer. E eles não sabem as limitações que acontece se você morre nesse mundo, no caso as penalidades da morte. Nesse começo, pelo menos, ainda não sabem. Então eles decidem ficar lá tentar consertar a casa primeiro, ajeitar aquela casa, botar no 100% de novo, aí depois decidem o que vão fazer. E bom, esse mundo é tipo sandbox, você pode construir e destruir qualquer coisa, e é bem mais realista também. Então no caso ele começa a cortar uma árvore, lá não podia fazer sem halo, ele corta uma árvore, e eles conseguem pegar pedaços dessa árvore. No caso, dividir lá tudo mais, se tiver ferramentas. Para conseguir ferramentas, ele no caso tem que quebrar um bando de pedras lá, até que consegue fazer uma faca com as pedras. No caso, para ir descascando as árvores lá. E aí também consegue depois usar um machado lá, que a gente consegue fazer um machado com base de pedras. Eles vão construindo as coisas, ligando materiais lá, para criar coisas. Isso é bem legal, tem um bando disso aí, o Kirito vai aprendendo as coisas e tal. Porque ele já jogou jogos de sobrevivência antes, ele comenta lá que é nesse mesmo estilo. Inclusive, eles também ficam morrendo de sede e com fome, tem uma barra lá de fome e sede. Se chega a 0, você
começam a perder vida sem parar lá, então eles têm que se manter hidratados o tempo inteiro dentro daquele mundo e comer também. Era um negócio opcional antes em Halo, não era muito importante, nesse mundo é muito importante. Tem levels também, os levels são muito importantes nesse mundo. No caso em Halo não tinha levels, lembra? Então mudou um bando de coisa, a dinâmica do jogo mudou completamente, tem barras novas, negócios novos, skills ainda tem, algumas foram convertidas, então algumas skills que o Kirito conhecia ainda funcionam lá. De batalha, no caso, sua habilidade, esgrima e tudo mais ainda conta muito também, mas level também conta, tem uma mistura ali. E equipamento conta muito também, isso é bem importante. E o Kirito tá peladão, ele ficou zoando, ele até os caras zoando ele, no caso andando de cueca lá, parece basicamente o Homem das Cavernas ali, ele até zoa com isso também, faz um ugi-ugi pra elas. Mas bom, vai seguindo aí, ele tentando consertar a casa junto com elas lá, eles virando a noite ali, no caso, dentro do jogo, para tentar consertar o diabo da casa antes que ela seja destruída, e no caso é muito material que eles têm que conseguir, então eles têm vários desafios lá, tentam superar, criar equipamento sem parar, porque no caso eles têm que, no caso, fazer do zero lá, criar as ferramentas primeiro, as ferramentas criam novas ferramentas, que no caso conseguem pegar um pedaço de equipamento, que criam novas ferramentas com esse equipamento, então é um negócio, processo chato pra caramba lá, que eles têm que fazer para conseguir, no caso, material para consertar a casa, tem que conseguir minério também, aí vão, no caso, uma caverna próxima, encontram um urso lá, dá ruim com o urso, você leva alto pra caramba lá, quase mata eles. Eles não conseguem enfrentar inicialmente. No caso, como a Alice, né, tá com o equipamento dela. E no caso, ela tá no tempo limite lá que ela ainda pode usar aquele equipamento. Sem dar problema, no caso, depois de certas horas lá, o equipamento vai ficar tão pesado que eles não podem mais usar. Mas no caso, ela, como não tirou, não foi testar se dava pra tirar e botar de volta, como o Kirito fez, ela, no caso, pode usar ainda por um tempo. Então ela aguenta, no caso, as pancadas do urso lá. Mas no caso, quase mata eles mesmo assim. Então eles saem correndo lá de volta pra casa, se escondem na casa. O urso começa a vir pra casa, tentar matar eles dentro da casa lá. Tem uma bagunça lá, eles conseguem no fim das contas derrotar o urso com uma estratégia do Kirito lá. Basicamente soterra o urso com um bando de material lá, no caso. Eles conseguem guardar as toras de madeira. Eles conseguem guardar, basicamente, nas bolsas deles, no caso, no inventário. E aí o Kirito tira um bando lá do inventário dele, tira um bando de toras de madeira enormes e joga em cima da casa lá, do telhado da casa. E aí cai em cima do urso lá e arrebenta o urso todo. Então ele consegue derrotar o urso assim, ele ganha um bando de levels com isso, vale dizer, porque o urso era level muito mais alto. No caso, aquela área ele não era para level 1, então ele ganha basicamente uns 13 levels, que eu me lembro, só nessa coisa aí. E bom, com esses levels vem um bando de skills e tal, ele pode colocar pontos em talentos, tem um sistema de barra de talentos lá, que ele pode ir seguindo, cada um dá um negócio diferente, não vou entrar em detalhes aqui, é muita informação nova, como eu falei, mudou muita coisa nesse jogo. E uma coisa que eles não sabem, nesse mundo também outra coisa chata, quando você desloga, o seu avatar não some, ele fica lá. E pode qualquer pessoa ir te matar. Sim, é um negócio realmente ruim pra caramba lá, então outro desafio. No caso, você não pode sair do jogo por muito tempo, senão você pode morrer. Pô, Marco, mas não tem lugares seguros? Tem, mas são muito poucos. A maior dificuldade do pessoal é achar um lugar seguro. A casa deles, por exemplo, dentro dela é seguro. Teoricamente, ninguém pode entrar. Mas as pessoas podem destruir a casa deles, começar a acertar a casa deles até destruir a casa, e aí matam eles lá dentro da casa. Então, esse jogo aí dificulta pra caramba a vida de todo mundo dentro dele, basicamente. Por isso que é um jogo de sobrevivência. Então tem vários desafios aí, no caso, pra você conseguir sobreviver nele. Um deles é aonde exatamente você vai se abrigar, que ninguém vai te matar, porque o seu avatar vai ficar ali. Você volta pro mundo real, mas o seu avatar fica lá. No caso, um estado de hibernação, esperando lá, e alguém pode chegar e cortar seu pescoço. Se você tentar, no caso, deslogar em uma área aberta. No caso, uma caverna também e tal, eles tentam lá. A Sinon acha um lugar mais escondido lá, consegue NPCs pra ajudar ela, e os NPCs, a inteligência artificial dos NPCs é muito mais avançada que a de Halo. No caso, os NPCs interagem como se fossem humanos, no caso, eles nem sabem inicialmente se são humanos ou não, até que eles descobrem um macete lá. Mas no caso, é um IA muito avançado agora. Então esse jogo aí, na verdade, o Kirito até fala que os gráficos deles são muito melhores. Esse jogo pro qual eles foram convertidos aí é muito mais avançado que todos os outros jogos lá que eles conhecem. Então outro mistério aí, quem fez esse jogo aí? No caso, por que não anunciou, só jogou um bando de gente aí, sem avisar nada, hackeou pra jogar um bando de gente nesse jogo? O que tá acontecendo? E bom, sim, tem o clímax desse arco, com certeza, porque no finalzinho aí, aparece um pessoal, um grupo lá, no caso de guerreiros, que são basicamente players em geral, e aí pedem, no caso, comida e um local pra ficar lá, um local seguro, e no caso eles oferecem lá comida pra eles e tudo mais, eles podem ficar naquele terreno lá na casa deles, e aí os caras acabam traindo eles, porque eles descobrem lá que o Kirito era um dos players mais fortes que tinha em Halo, eles sabem o nome dele lá, quer dizer, ele revela o nome dele, e aí quando ele revela, o cara tenta matar ele lá com a desculpa de que isso aí é um jogo de sobrevivência, e eles têm que eliminar os mais fortes. Então quando descobrem lá quem é o Kirito, e que ele ranqueou muito alto lá, no caso, num torneio de Halo,
eles tentam eliminar eles ali, o grupo inteiro lá decide que vai matar todos eles, até porque não mata no mundo real e tal, não são um bando de assassinos loucos, são só players, no caso, disputando ali, porque querem ter chance nesse Battle Royale, o prêmio que vai ganhar, no caso, os poucos que sobreviverem no fim das contas. Porque no caso, se um bando de contas foram convertidos aí pra esse mundo, mas depois que elas são eliminadas, você perde a conta e não pode voltar, cada vez vai ter menos gente aí. E bom, esse mundo aí tem boss, um bando de coisas, o Kirito vai enfrentar, no caso, um sapo gigante lá, tem outras coisas e tal, eles vão enfrentando várias coisas, então você tem, no caso, o PvE, que é luta contra o ambiente, no caso, o environment, como chama, por isso se chama PvE, é Player versus Environment. E bom, tem o PVP, que é o Player versus Player. Tem bastante dos dois nesse mundo, tá bem variado por enquanto. Mas bom, de qualquer forma, o Kirito é traído lá por esse pessoal. Ele, no caso, tenta apunhalar ele, no caso, cumprimenta ele. Mas sem o Kirito ver, ele pega e mete uma facada lá na barriga dele. E ele quase morre, perde metade da vida nesse processo aí. E aí, no caso, todos eles são cercados ali. E eles não têm muito equipamento. O Kirito tem uma faquinha lá feita de pedra. As garotas também e tal, tá? No caso, a Alice, a Asuna e a irmã do Kirito lá estão ali também, então todos eles cercados lá pra morrer pros caras, mas no caso eles são muito mais habilidosos que os caras, então eles conseguem evitar morrer, mas é isso, eles não conseguem matar os caras, porque no caso a faca deles quebra, quando eles tentam acertar os caras ali, mesmo em pontos fatais com o pescoço e tal, não é o bastante pra tirar toda a vida deles, então eles começam a correr de um lado pro outro, o Kirito vai dar apoio, no caso a Alice lá, e no caso vem a Asuna também pra dar apoio, aí no caso a Alice vai atacar o da Asuna, vira uma bagunça lá no caso, essa luta aí, eles tentam sobreviver lá com um tiquinho de vida, e aí chega o apoio, outra coisa importante desse arco. Esse pessoal aí, no caso, pela primeira vez, todos os personagens, basicamente, lá que você conheceu sobre Sword Art Online, estão ganhando alguma importância. No caso, 20% desse volume 21 foca nessas garotas aí, porque, no caso, as duas garotas lá, amigas do Kirito e da Asuna, e no caso, a filha deles também, no caso, a Yui não é mais, no caso, um hacker nesse mundo aí, no caso, um pixel, um sistema de ajuda, e o player, no caso, agora ela é um player. Nesse mundo aí, ela virou basicamente um player normal, ela tem barra de vida, ela pode morrer, se ela morrer aí, ela não entra mais nesse mundo, então, no caso, ela tem limitações ali como todo mundo, inclusive vai aprender a lutar, a Alice lá mais à frente, começa a ensinar ela a lutar também, porque agora ela tem que se defender como todo mundo. Mas ela é um Miyake que ficou muito tempo na internet, então ela é basicamente uma Wikipedia ambulante, ela sabe um bando de informações sobre muita coisa, nisso ela é bem útil ainda. E no caso, como esse mundo aí tenta emular o mundo real, pra criar coisas e tal, no caso fazer uma tocha, todo o processo ali, tenta ser o mais realista possível, os conhecimentos que ela tem do mundo real lá, de Wikipedia ambulante, são muito úteis nesse mundo. Mas bom, de qualquer forma, a Cilly, quanto o pessoal lá, consegue fazer amizade com alguns NPCs, e no fim das contas são eles que salvam a pátria ali, porque eles chegam por trás, com os NPCs, e atacam lá, no caso o pessoal que ia matar o Kirito e os outros ali, e no caso enquanto eles estão distraindo eles, a Lisbeth vai lá numa forja que o Kirito tinha feito já, uma forja lá, como eu falei, eles vão fazendo vários equipamentos lá, e no caso quando você vai fazendo material, você precisa de mais material avançado para fazer coisas mais elaboradas. O Kirito chegou num ponto lá de conseguir fazer, no caso uma forja, e a Lisbeth vai lá, usa essa forja, e consegue usar o material lá que tinha já, porque ele juntou um bando de material, pedra, ferro, etc. 4. E bom, ela consegue forjar rapidamente o equipamento lá, porque é quase instantâneo a forja, isso não é tão realista, é bem rápido, e ela forja lá o equipamento, e a Yui vai correndo e dá pra ele, enquanto isso. E aí ele se equipa todo lá e vem essa cena. Tem, no caso, a revanche lá, ele começa a acabar com o pessoal ali. E no caso, os outros também, a Asuna arrebenta um pessoal lá. Tem uma grande virada ali, basicamente. E aí o Kirito descobre também que pode usar várias das habilidades lá que ele tinha, no caso, as skills que ativam lá, brilha a espada, etc. Que usavam em Alicization também. Várias delas são ativáveis ainda. Então ele consegue acabar com esses caras aí, e esse é o clímax desse volume. Mas do arco é só o iniciozinho dele, a pontinha inicial do arco. E bom, vai seguindo aí com eles, no caso, querendo localizar a Sinon. Não tiveram contato com ela, porque a lista de amigos deles, no caso, contatos, estava tudo, no caso, bloqueado nesse mundo aí. Tem que refazer, basicamente, todo um sistema aí, que eles se adicionam e tal, pra formar grupos, etc. E bom, tem problema também de como eles vão ficar nesse mundo, porque eles ficam na casa. Mas a casa pode ser destruída, pode ir o pessoal lá e, no caso, botar fogo na casa, a casa é destruída e matam eles. Então, no caso, fica se revezando. Fica a Yui, que é basicamente o Mia, e a Alice também. Então fica a Yui e a Alice revezando aí. No caso, nesse mundo, tomando conta aí e avisando eles no mundo real. No caso, por mensagem, tá no celular, etc. Se acontecer alguma coisa ali. Então eles têm essa vantagem aí, comparado a outros players que não tem, no caso. Tem que deixar o boneco deles em algum lugar lá. No caso, talvez algumas cidades grandes protejam realmente a pessoa, não deixam ela ser morta, mas no caso não mostrou muito sobre isso ainda. Mas é um negócio complicado se manter seguro nesse mundo. É uma complicação bem grande. E bom, eles encontram uma nova garota aí, que não é nova. Essa aí não é interesse romântico, inclusive, do Kirito, mas ela é muito simpática, muito carismática. Tem ela em Sword Art Online, Progressive. É uma personagem bem importante até. Ela ajudava direto o Kirito e a Asuna, com várias informações e tal, e era muito amiga.
da Asuna aí. Então eles reencontram ela, se transfere lá para a escola deles, que é uma escola basicamente feita para o pessoal que ficou preso em Sword Art Online por muito tempo lá, já que no caso eles ficaram 2 anos presos lá, então pulou o negócio do colégio, tá fazendo uma bagunça na parte curricular deles. E bom, a Sinon, no caso, ficou presa lá numa área diferente, e eles vão até ela lá tentar ajudar ela, mas mostra antes disso um capítulo inteiro lá enorme, no caso o que aconteceu com ela, etc, ela tentando sobreviver, fazendo aliados lá, alguns NPCs de aliados, e aí os NPCs de aliados vão com ele junto lá, eles fazem mais aliados ao meio do tempo, e aí volta, ela consegue finalmente voltar. No caso, para aquele local lá pra casa deles, com a Sinon junto, só que aí eles estão sendo atacados lá, no caso da casa, tem um bando de gente querendo, no caso, acabar com eles lá, porque aquele grupo que eles mataram e perderam a conta deles, no caso, no volume anterior, comentou provavelmente com mais pessoas lá em fóruns, etc, no caso, aonde tava aquela casa deles lá, e no caso que o Kirito tava lá pra ir matar ele, que é um player que pode ficar muito forte com o tempo, então eles juntaram um grupo enorme, foram lá pra matar eles, e no caso o Kirito já tinha feito lá uma preparação pra isso antes, no caso, botou muros enormes de madeira, então pra proteger mais a casa, sabendo que a casa pode ser destruída, então teriam pelo menos que destruir os muros à volta da casa antes. Então ele fez muros lá, etc, o pessoal botou fogo em tudo, virou uma bagunça lá. Então mostra aí ela tentando defender o local e tudo mais, o Kirito chegando lá, vendo a bagunça da coisa toda, e no caso indo ajudar lá, e no fim das contas eles chegam lá por trás e conseguem acabar com aquele grupo lá, até porque eles chegam com mais reforços, vários NPCs lá, e viraram aliados deles. Então, no caso, mais um clímax aí, esse é o clímax do volume 22. E no caso tá ficando complicada a coisa aí, porque cada vez fica mais difícil defender esse local deles, porque vai vir mais gente. Então eles decidem fazer uma cidade aí, fazer uma microcidade, usando os NPCs. Eles começam a expandir toda a área em volta lá, e criar basicamente uma cidade murada, uma microcidade. Murada lá, uma vila, na verdade seria melhor dito, uma vila murada, com a casa deles no meio. E aí no caso os NPCs ajudam eles também, viram basicamente o exército deles, ajudam eles a se defender e tudo mais, tá crescendo basicamente a coisa toda aí. E no meio disso tem a exploração que eles vão fazendo e tal, pra conseguir equipamento, fazer armas, etc aí. E no caso descobrir também o que tá acontecendo nesse mundo, quem criou esse negócio todo aí, é um grande mistério com certeza. E o mundo de Alicization está sendo afetado também, no caso tentaram hackear, até porque o mundo de Alicization foi feito com o código base lá do mundo Sword Art Online também, então mais um quase foi hackeado lá, então tá dando uns problemas lá, o cara manda o Kirito até pra dentro daquele mundo, pra dar uma olhada como tá, só que já se passou muitos anos aí. É um negócio de novo que devem mostrar em mais detalhes também, no final do arco Alicization, porque no caso vai passar um bando de tempo lá, no caso eu acho que 200 ou 300 anos lá dentro, e bom, depois desse tempo, eles já estão muito evoluídos, tem naves e tal, estão basicamente no mundo futurista, em comparação à Terra, isso é bem interessante lá. Conseguiram já, inclusive, viajar pra outros planetas, etc., mas, bom, de qualquer forma, o Kirito se encontra com esse cara aí que lembra muito o Eugeo. No caso, ele não tira máscara e tal, então ficou meio suspeito isso aí, quem é esse cara? Então tem alguns mistérios aí, e é bem provável que a Alicization, o mundo de Alicization, parte dele, acabe se unindo também com esse mundo aí, de alguma forma, de Unital Ring. Então tem vários mistérios rolando na coisa toda lá, e como o autor falou, tá no comecinho do arco só, o negócio vai se expandir bastante, ficar cada vez mais grandioso, por assim dizer. E sim, ainda tem momentos bonitinhos do Kirito, da Asuna, quem tá preocupado e tal, que outros garotos vão atrás dele, etc. Não, por enquanto, honestamente, até a Alice, inclusive, virou amiga deles e tal, mas não tá disputando romanticamente ele. O interesse romântico dele é só a Asuna, que tá preocupado com isso, sempre tem alguém preocupado com isso, que ele vai largar a Asuna e tal, o pessoal é muito iludido. Mas, bom, de qualquer forma, é isso aí que eu falei até agora, a história tá se expandindo ao longo do tempo lá, e tem esses mistérios aí de quem mandou eles pra esse mundo, lá, o que tá acontecendo. E esse mundo ficou bem interessante também, porque apesar de não repetir, no caso das coisas Sword Art Online, de novo, perigo de morte e tal, eles deram outro perigo aí de você perder a conta pra sempre, se morrer, que é legal. E principalmente esse negócio de não poder deslogar e tal no local despreparado e tal, sem uma proteção de alguma forma. Então eles sempre têm que ficar procurando lá, gastar um tempão no jogo, tentando achar um local seguro, no caso pra deslogar, o que é bem complicado. Na verdade, esse arco tá bem legal até agora, tá divertido de acompanhar, tem os mistérios ali que te deixam intrigado, e no caso também tem bastante variedade. Finalmente, no caso, pararam de deixar de escanteio lá os personagens, o Clan também volta lá, todos os personagens basicamente viraram amigos do Kirito, começam a aparecer lá na história. Então, por enquanto, tô achando esse arco bem interessante. Mas, no caso, o anime dele vai demorar um bocado ainda. Eu diria pelo menos mais uns 4 anos pra ele conseguir terminar esse arco aí. 3 a 4 anos. É o que eu chutaria. O próximo a ser adaptado é muito provavelmente, no caso Progressive, que já tem material pra isso, e é basicamente um reboot do primeiro arco em muito mais detalhes e tal, andar por andar. Basicamente cada livro é um andar, então é absolutamente mais detalhado. Foca no Kirito e na Asuna sem parar os dois juntos lá o tempo inteiro, então acho que muita gente vai gostar. É bem legal esse Progressive aí. Mas de qualquer forma, esse novo arco Unital Ring, eu acho que vai demorar um bom tempo ainda pra virar anime, até porque o pessoal da staff do Sword Art Online já falou que prefere adaptar quando já tá todo o arco finalizado
finalizado. Inclusive, Alicization aí só saiu o anúncio de adaptação, quando já tinham finalizado todos os volumes lá, tinha saído em Light Novel. E, bom, é basicamente isso, espero que tenham gostado aí do resumão desse arco que anda rolando, tá, que tem de novidade nele, e eu achei um negócio bem diferente. Realmente, o autor pegou várias ideias lá, jogou vários MMOs diferentes, e tentou criar um novo jogo lá, que dá uma cara nova à coisa toda. E é isso, eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.